Bom dia! O Meu Paraná é todo especial. O nosso programa se dedica a mostrar a participação do Brasil e dos paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Hoje você vai saber como que as conquistas levaram os brasileiros a serem conhecidos como liberatori, libertadores. Imagens sacras que ficaram intactas na igreja bombardeada. E ainda, as mulheres na guerra. Elas prestaram grandes serviços à paz. E como terminou o conflito e a volta dos pracinhas para casa. Esta não é uma igreja qualquer. Foi construída no começo do século XX na Serra de Ronquidosso, entre as cidades de Gaggio Montano e Montese, na região da Toscana, na Itália. Foi erguida com doações enviadas por imigrantes italianos que deixaram a terra natal em busca de trabalho e de um futuro melhor em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O que esta igreja tem a ver com a guerra? Os alemães instalaram aqui um bunker. Os bombardeios quase destruíram a igreja. Os únicos objetos que ficaram intactos foram estas duas estátuas, do arcanjo Rafael ao lado de Tobias. Fábio Gualandi tinha 10 anos. Como muitas outras pessoas, ele acredita que aqui houve um milagre. Lontani 200-300 metros. Já de longe, de uns 300 metros, essa cena se destacava no meio da destruição. Assim que eles avistaram a igreja, já dava para ver, porque aqui em volta estava tudo queimado, mortos para todo lado, um cheiro forte. E ver essas duas estátuas aqui limpas, lindas, intactas, para nós a mão de Jesus esteve aqui para salvar as duas imagens. Stata per salvare le due statue. A pequena cidade de Gaggio Montano estava na linha de tiro da Wehrmacht, a força militar alemã. Era nesta vila que vivia Fábio Gualandi, testemunha de várias passagens da FEB. Daqui se avista o Monte Castelo. Os bombardeios eram frequentes. Brasileiros protegiam a comunidade. Cioè, non sono arrivati come un esercito di occupazione con quella arroganza. Quando os brasileiros chegaram, não vieram para ocupar com arrogância, como muitos outros. Eles chegaram e entenderam na hora os problemas, as angústias da população. Eles se colocaram na nossa situação. Come era messa la popolazione. São muitas as lembranças que Fábio guarda dos amigos que fez naqueles dias de medo e de incerteza. 4 brasileiros que estavam aqui em casa, em vez de ir comer com os outros soldados no rancho, ficaram aqui com a gente para comer apenas polenta de milho, porque não tinha mais nada. Mesmo assim, eles preferiram ficar com a gente a ir comer no acampamento deles. Fábio se tornou ajudante na cozinha que os brasileiros improvisaram na aldeia, transformada em abrigo para refugiados e também para os pracinhas, que dividiam a comida com inúmeras famílias italianas. Essa ligação com a Itália e as ações para recuperar o território fizeram com que os brasileiros ficassem conhecidos em muitas cidades como liberatori, ou os libertadores. Foi assim quando a FEB entrou em Massarrossa, primeira cidade que teve o controle retomado pelos brasileiros, em 1944. Esta é Maranello, onde está instalada uma das fábricas de carros mais famosas do mundo, a Ferrari, símbolo da tecnologia e da modernidade, e uma das marcas que mais lembram a Itália. Na Segunda Guerra Mundial, a cidade esteve sob o domínio alemão e foi libertada pelas tropas brasileiras da FEB. Também foi assim em Castelnuovo, no município de Vergato, e em muitos outros locais os brasileiros entraram para a história da Itália como heróis. Montese, Camaiore, Iola, Liverniano. Estas duas últimas reservam um lugar de destaque ao Brasil, memória mantida em espaços criados pelos próprios moradores. Em Iola está guardada uma Lurdinha, a metralhadora alemã que disparava 1.200 tiros por minuto. O apelido teria sido dado por um sargento da FEB. A cadência dos tiros lembrava o jeito de falar de uma noiva ciumenta. Em outra versão, as rajadas rápidas repicavam como uma máquina de costura, que era usada por outra mulher chamada Lurdinha. No museu está uma dessas metralhadoras, desenterrada depois de 50 anos. Equipamentos curiosos, como uma máquina de calefação para aquecer as trincheiras alemãs, que só eles tinham,
e capacetes transformados pelos italianos em panelas depois da guerra. Em Liverniano, o pequeno museu ocupa uma antiga garagem, escavada no paredão de rocha, usada como abrigo durante a guerra. A cidade foi destruída pelos bombardeios. Uma vez eu estava queimando alguns materiais antigos e a minha mãe me disse que eu estava pondo fogo no berço que eu usava quando era criança, que era uma antiga caixa de munição da guerra. Isso me deu a ideia de recolher e guardar este tipo de material, porque essa lembrança não podia morrer, servindo também como um incentivo para os jovens, para que nunca esqueçam os problemas que uma guerra traz. Entre tantas relíquias estão os destroços do primeiro avião brasileiro abatido numa missão de guerra. O Thunderbolt do tenente John Richardson Cordeiro e Silva caiu neste campo, atingido pela artilharia antiaérea alemã. Os moradores localizaram os destroços, uma parte da fuselagem e a câmera que filmava a trajetória das bombas disparadas dos aviões. Ironides serviu na Força Aérea Brasileira. A função era carregar de munição os aviões do primeiro grupo de caça da FAB, como este P-47D Thunderbolt, que até hoje tem na fuselagem o número de bombardeios que realizou na Itália. Cada bombinha daquela ali representa uma missão. E justamente esse avião que está exposto aqui na praça, esse foi o avião número 1 do tenente Alberto Martins Torres, que fez 99 missões de guerra. Mas ele fez 99, mas tem muitos pilotos que fizeram 93, 94. Os brasileiros buscavam apoio na fé para manter a esperança. A Catedral de Pisa tem uma forte ligação com a permanência da FEB na Itália. Era aqui que os pracinhas, acampados nas proximidades, costumavam assistir às missas. Uma delas foi especial, quando quase 5.000 expedicionários recém-chegados do Brasil se reuniram para rezar. Não há notícia de uma imagem que tenha registrado esse momento, mas existe uma gravação de um coro de soldados brasileiros neste dia cantando o hino nacional. Apesar dos ruídos da gravação, é possível ouvir ao fundo o som das bombas. Pisa recebe milhões de turistas a cada ano. E durante a guerra, em raros momentos de folga, oficiais da FEB também vinham conhecer a famosa torre inclinada. Nos lugares mais distantes estão sinais da passagem da FEB. Aqui funcionou o principal acampamento dos nossos soldados. Eles esperavam em Staffoli o chamado para seguir para os campos de batalha. Os soldados brasileiros fizeram muito pela Itália e por isso até hoje têm o reconhecimento e a gratidão do povo. Mas não tiveram tempo de ajudar a reconstruir o país. A única obra feita pelas mãos dos pracinhas é esta capela, em Staffoli. Além da coragem, da disposição de combater o inimigo, eles também trouxeram para cá a fé. A capela ficou escondida por mais de 5 décadas no meio do bosque de pinheiros, transformado depois da guerra em reserva florestal, até ser descoberta por italianos, que sabiam que ela existia, mas procuravam há muito tempo o local exato. Giuliano Capelli se dedicou incansavelmente a esta busca e até hoje cuida do local como se fosse a própria casa. Eu observo nas pessoas que visitam esta capela, inclusive os italianos, mas principalmente os brasileiros que vêm visitar este lugar, uma emoção muito forte. Que trovano delle emozioni forti. Talvez a fé tenha ajudado a FEB. No fim de abril de 1945, a nossa participação na guerra se mostrava perto do fim. Aqui, a FEB enfrentou os últimos esforços de resistência dos alemães. E foi aqui, em Neviano de Rossi, um pequeno povoado de Fornovo de Taro, no alto desta montanha e ao lado desta antiga igreja, que foi selado o acordo para a rendição das tropas alemãs que a Força Expedicionária Brasileira já havia enfrentado em tantos outros combates. No dia 29 de abril de 1945, a FEB encerrava, com mais uma vitória,
a campanha na Itália. O padre dessa igreja era Dom Alessandro Cavalli. Ele participou de formativa à rendição da tropa alemã que se rendeu à FEB. Ele é que levava os documentos para cá e para lá para fazer com que essa rendição acontecesse sem mais perdas de soldados de uma parte e de outra. Muitos falam que a intervenção dele nessa tratativa foi o dedo de Deus que se colocou para terminar uma guerra que parecia a certo ponto até sem fim. A rendição foi neste local, em Ponta Escodônia, na cidade de Colecchio. Mais de 15 mil soldados alemães se entregaram aos brasileiros. De mãos erguidas na cabeça, depositaram as armas diante dos pracinhas da FEB. O relatório de rendição, para mim, é super emocionante. No relatório, se fala de 13 horas passando gente. Na placa está gravada a frase: os cidadãos de Colecchio lembram os valorosos militares da FEB que ofereceram a própria vida pela liberdade do nosso país. No primeiro momento foi uma volta triunfal, comemorada nas ruas do Rio de Janeiro, de Curitiba e de várias outras cidades. Mas, em seguida, os pracinhas foram esquecidos. A Força Expedicionária Brasileira foi extinta logo depois do fim da guerra. O despeito, a inveja, a desconfiança com relação a eles foram enormes. Os oficiais de alto escalão ainda foram aproveitados em algum grau em algumas organizações militares, como por exemplo a Escola de Estado-Maior, mas foi pouco, né? O pessoal de médio escalão, tenentes e capitães, cuja experiência era valiosa e insubstituível, foram marginalizados, foram perseguidos, foram preteridos em promoções, foram persuadidos recorrentemente a deixar o exército. Que quando nós voltamos, e não tínhamos apoio nenhum também. Quem estava no exército na ocasião voltou como efetivo do exército. Quem foi convocado, como eu, fui dispensado já no Rio de Janeiro. A casa do expedicionário em Curitiba foi construída logo depois do fim da guerra. Abriga um museu com uma variada coleção de materiais que contam em detalhes a campanha da Itália. E também reúne os integrantes da FEB que representam a Legião Paranaense do Expedicionário. Com idades bem acima dos 80 anos, eles mantêm reuniões semanais e uma programação cultural. Mas as despedidas são cada vez mais frequentes. O que me deixa constrangida é de que é um fato da história contemporânea brasileira que está, sim, no esquecimento. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter isso nos manuais, né, didáticos, ser pesquisado nas universidades e não visto como uma questão de direita ou de esquerda. Ela é a história do Brasil e, infelizmente, está morrendo e vai acabar morrendo com as pracinhas também, né? A guerra foi cruel com vencidos e vencedores. No cemitério alemão de Passo della Futa, perto de Bolonha, estão os restos mortais de mais de 30.700 soldados. A seguir, você vai ver o papel das mulheres na Segunda Guerra. A enfermeira paranaense que atendia os feridos nos hospitais de campanha. E o Anjo de Hamburgo, que ajudou a salvar judeus ameaçados de morte nos campos de concentração. Estamos de volta com o Meu Paraná especial deste sábado, que mostra a participação dos expedicionários brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Mas nem todos os brasileiros foram para a Itália para lutar. As mulheres tiveram um papel marcante na Segunda Guerra Mundial. E o Paraná também contribuiu para isso. Essa participação nos leva de novo a Rio Negro, terra do sargento Max Wolff Filho, morto em combate e reconhecido como herói da FEB. Mas a cidade também é a terra natal de uma mulher que impediu que muita gente fosse para os campos de concentração e salvou inúmeras vidas. Araci Moebius de Carvalho foi viver na Alemanha em 1935. Lá se tornou chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro de Hamburgo.
Muitos judeus tentavam obter vistos brasileiros nos passaportes para escapar da prisão nos campos de concentração nazistas. Jovem e arrojada, Aracy se empenhou pessoalmente para obter os vistos para inúmeras famílias judias. Em São Paulo, conversamos com o filho de Aracy, o advogado Eduardo Tess, hoje com 82 anos. A minha mãe chegou a levar pessoas para o navio, navios brasileiros, que iam, quer dizer, ela levava as coisas, os valores, e levava com passaporte que ela tinha especial diplomática, não admitia nenhuma revisão e tal, e ela era muito, dizia até palavra brava, se alguém falava, ela encarava e dava uma raspança e dizia, olha, eu sou estrangeiro, eu sou funcionário, não admito que mexam comigo. E com isso ela ajudou muitas pessoas. Aracy foi casada com o escritor brasileiro João Guimarães Rosa, que na época era vice-cônsul. Ela passou os últimos anos da vida em São Paulo. Faleceu em março deste ano. Pela atuação na defesa dos direitos humanos em plena guerra, Aracy ganhou o título de Anjo de Hamburgo. A paranaense de Rio Negro tem o nome inscrito no Museu do Holocausto, em Washington, nos Estados Unidos, e no Jardim dos Justos, em Israel. Ela foi, na verdade, uma militante dos direitos humanos no momento mais difícil, porque você fazer discurso e manifestação pública é uma coisa, mas você enfrentar uma repressão, etc., tal, é outra. As pernas já estão fracas por conta de uma doença que afeta os músculos. As lembranças, às vezes, demoram a vir. Mas, aos 94 anos, Virgínia Leite revive com emoção a experiência que teve na guerra, trabalhando como enfermeira nos hospitais de campanha da FEB. Um soldado brasileiro chegou cego, sem braço e sem perna. E então, quando ele escutava alguém falando português, ele dizia assim, por favor, aplique-me injeção para eu morrer, que eu não quero ser um naco de vida, naco de gente. E não faz muito tempo, um expedicionário daqui esteve no Rio, encontrou, ele nada, ele dança, ele come com as mãos. Esse foi muito pior que os outros, né? A jovem saiu de Irati, no interior do Paraná, para servir como voluntária. Enfrentou a resistência dos pais, mas realizou um sonho e faz parte da galeria das enfermeiras que diminuíam o sofrimento dos feridos em combate. Virgínia voltou de lá com uma coleção de medalhas e condecorações e com a consciência tranquila de quem fez o que devia fazer. Bom, quando eu lembro como agora, eu choro, porque, meu Deus, foram quadros tristes que a gente passou. Agora, o fato de ter acontecido o que aconteceu nos primeiros dias, daquele soldado ferido, vim beijar minha mão agradecendo, para mim eu podia não ter o que comer, não ter o que vestir, que eu achava que eu tinha feito a maior coisa na minha vida. No próximo programa, um pedaço do Brasil na Itália, o cemitério que se tornou um monumento à paz. E a história do filho que seguiu a missão do pai de manter viva a memória dos brasileiros que lutaram na guerra. E o mais brasileiro dos italianos, que traz no corpo admiração pela FEB. E mais, o maior piloto de caça da Segunda Guerra Mundial era do Paraná. O Meu Paraná volta no sábado que vem. Até mais!